Livro de Esdras, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim, se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata, o ouro, que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim, a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, ao qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e suas ofertas de manjares e suas libações e as ofertas sobre o altar da casa do teu Deus, ao qual está em Jerusalém. Também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazeres do resto da parte da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente se lhe faça até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite, sal à vontade, tudo quanto se ordenar, segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito importar-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, e todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao deserto, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros, todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Glória a Deus. Ficou o registro da carta do rei. E alguns detalhes chamam aqui a atenção, e eu queria dividir isso um pouco com você. Entre os versículos 11, 12 e 13, pode passar mais um, o rei se refere de maneira muito pontual a Esdras. Lembrando que Esdras era de um povo vassalo, que Esdras era de um povo escravo. Que rei, que imperador, que ditador vai chamar um escravo de uma maneira tão detalhada, tão pontual? Escravo é escravo. Não importa que tipo de atividade que o escravo faz. Súdito é súdito. Não importa que tipo de atividade o súdito faz. Agora, Esdras chama a atenção de tal forma que o rei chama ele pelo nome, diz que ele é sacerdote e ainda diz que ele é sacerdote do Deus dos céus e que é especialista na lei do Senhor. Versículo 12, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. E mais uma vez, ele repete no versículo 21, sacerdote Esdras, escriba da lei
do Deus do céu prontamente se faz. Esdras passou a ser reconhecido pelo rei Artaxerxes e por toda aquela comunidade como um sacerdote. Aí eu pergunto para os irmãos, quais são as duas grandes tarefas de um sacerdote? O que o sacerdote faz? Pelo que o sacerdote é reconhecido? Quais são as duas grandes tarefas de um sacerdote? Santificar o povo. O que mais? Oferecer os sacrifícios, né? O ato de sacrifício, todo o povo ia até o sacerdote executava o sacrifício. O sacrifício é um ato de adoração, de rendição, de gratidão. O ato de santificar o povo era o ato de intercessão. Se a gente fosse resumir a tarefa sacerdotal, o sacerdote vai diante de Deus em nome do povo e diz assim: Senhor, tem misericórdia do povo. O povo errou, o povo está passando por isso, o povo está passando por aquilo. E aí Deus fala com o sacerdote, ele volta diante do povo, agora em nome de Deus, e vai dizer assim: olha, assim diz o Senhor. O sacerdote tem um quê de profeta, o sacerdote tem um quê de juiz, o sacerdote vem antes dos reis, então ele também tem um quê de governo. O sacerdote era aquele que era uma via de duas mãos, ele ia em nome do povo, na presença de Deus, e ele ia em nome de Deus, na presença do povo. Esdras, assim, foi reconhecido como um adorador naquela localidade. O rei reconheceu. Esdras não era só um judeu, Esdras não era só um religioso, Esdras não era só alguém que guardava o sábado, que guardava dias e festas especiais. O Artaxerxes, o rei, chama ele de sacerdote do Deus vivo, sacerdote do Deus do céu. Querido, vamos ler o que está aqui em 1 de Pedro 2,12? O que diz aí? Tendo no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês pratiquem, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Esdras foi reconhecido, foi percebido, foi visto pelo rei da Pérsia como sacerdote, como intercessor, como adorador do Deus. Mais uma vez, sacerdote é aquele que oferece sacrifícios, aquele que intercede pelo povo, aquele que lembra, fazia parte da atividade do sacerdote, ler a lei do Senhor de tempo em tempo para a população. As pessoas estão nos observando, queridos. As pessoas estão nos vendo. E as pessoas nos reconhecem pelaquilo que nós somos. Diante de Deus, há um tipo de reconhecimento. Deus é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Amém? Deus sabe do meu coração. Deus sabe do teu coração. Deus sabe da minha e da tua fidelidade. Deus sabe da minha e da tua santidade. Deus sabe da minha e da tua reverência. Isso ninguém julga. Somente Deus. Somente Deus sabe do nosso coração. Contudo, tem coisas que a sociedade não vê. A sociedade vai ver de fato o que eu faço. A sociedade vai ver de fato o que eu realizo. A sociedade vai ver da maneira com que eu vivo, a maneira com que eu ganho dinheiro, que eu estudo, que eu gasto meu dinheiro, que eu produzo, a maneira com que eu trato meu cônjuge, minha esposa, meu marido, a maneira com que eu trato meu pai, a minha mãe, a maneira com que eu trato os meus filhos, a maneira com que eu trato aquele que está acima de mim na sociedade, a maneira com que eu trato aquele que está abaixo de mim na sociedade. E diante dessas formas, como nós temos sido reconhecidos? Será que uma pessoa consegue reconhecer a mim e a você como adorador pela maneira com que eu e você tratamos o nosso cônjuge, para os que são casados? Se uma pessoa olhar no detalhe o meu e o teu casamento, esse aí é um intercessor, esse aí é um adorador, é uma adoradora. Para os solteiros, para os adolescentes, os jovens, será que uma pessoa olhando você, a maneira com que você trata o teu pai e a tua mãe, em casa, a maneira com que você reage quando o pai, a mãe, aquele que é responsável por você, pede para você cuidar do seu quarto, fazer sua lição, levar o lixo, lavar uma louça. A pessoa vai olhar e vai dizer: bom, isso aqui é um adorador, isso aqui é uma adoradora, é um intercessor. Porque nós estamos constantemente sendo observados. Artaxerxes observava Esdras.
não era só o que Esdras era no rito, o que Esdras era diante do sacrifício, até porque eles não estavam sacrificando lá, era proibido ao judeu, nesse sentido, fazer sacrifício em terra estranha. Pelo que Esdras era reconhecido, pelo que eu e você somos vistos, o texto vai dizer que nós devemos ter uma conduta exemplar. E é um assunto recorrente. Não importa muito o tema que a gente está pregando, não importa muito o livro que a gente vai estar lendo da palavra de Deus, esse assunto é recorrente. Nós precisamos demonstrar um caráter cristão acima. Jesus vai dizer que se a nossa justiça não for superior à dos fariseus, querido, e os fariseus eram corretos, eles eram hipócritas, mas eles eram corretos nas coisas que eles falavam. E a nossa justiça não tem excedido. Tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo ouvindo da palavra de Deus, sendo admoestado em tantas coisas, e a gente não consegue mudar a prática dentro de casa. A gente não consegue mudar a maneira com que a gente trata o pai e a mãe, a maneira com que a gente trata o filho e a filha, a maneira com que a gente trata os nossos cônjuges. Querido, nós estamos sendo vistos. E não estamos sendo reconhecidos como adoradores. Livro de João capítulo 15, Jesus vai dizer: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Nós precisamos dar frutos, e frutos que permaneçam. E os frutos que nós precisamos dar é frutos de justiça, é frutos de paz, é frutos de alegria, são os frutos do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem manifestado frutos, querido? A tua vida gera amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Será que nós temos sido reconhecidos? Haviam muitos profetas na época de Elias, na época do rei Acabe e da rainha Jezabel. Eram 440 profetas de Baal, mais 400 sacerdotes de Baal. Mas quando Elias ora pelo filho daquela viúva, que ele mesmo tinha abençoado há um tempo atrás, multiplicando a comida naquela casa, o trigo e o óleo, aquela mulher conhecia todos os profetas daquela geração. Eles eram famosos. Num tempo de miséria, eles eram sustentados com pompa e circunstância pela Jezabel. E ela vai olhar para Elias e vai apontar o dedo e vai dizer assim: agora eu reconheço que você é um profeta de Deus. Agora eu reconheço que você é um homem de Deus. Será que eu e você temos sido reconhecidos na sociedade como homens e mulheres de Deus? Querido, será que quando a gente chega nos lugares a gente impacta? As pessoas percebem a diferença. Esdras fazia diferença e o contexto era horrível. Às vezes você se desculpa com o contexto. Ah, mas você, lá em casa não dá, só eu sou cristão. Ah, mas lá no meu serviço não dá, o meu chefe isso, o meu colega de trabalho aquilo. Ah, mas na escola não dá, a escola é um inferno, porque ninguém obedece, porque todo mundo... Gente, Esdras era escravo. Esdras está dentro de um país estranho. Esdras nasceu nessa condição. Não dá para a gente usar como desculpa o nosso contexto. Está na hora de sermos reconhecidos pela sociedade como adoradores de Jesus, em nome de Jesus. Está na hora. Passa mais um. Esdras é reconhecido como um bom administrador. Olha só, versículo 17 do nosso texto base. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros. Versículo 21. Eu mesmo, rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, que tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Senhor, pontualmente se lhe faz. O rei de um povo adversário, o rei de um povo inimigo, o rei de um povo que não reconhecia o Deus de Israel como Deus, eles assim: Esdras, eu vou dar o meu ouro, a minha prata para você. Mas, conforme você for voltando no caminho, cerca de 1.400 quilômetros, entre a região lá de Suzã, entre a região da Pérsia até Jerusalém, nesses 1.400 quilômetros, conforme você for passando,
eu vou te dar ordens para que os outros governantes também te dê ouro, também te dê prata. Quando você chegar lá, eu quero que você haja de maneira diligente, competente, eficiente, que você seja correto. Quem põe dinheiro assim na mão dos outros? Quem põe essa quantidade? E de novo, um rei. Quando que um rei vai colocar tanto dinheiro, tanto recurso, tanto tesouro na mão de alguém? Quando essa pessoa for fiel. Quando essa pessoa for competente. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, aqui pode ser o que governa, o que administra, faça com zelo. Você é zeloso, querido, com as coisas que Deus tem te dado. Ah, mas eu não tenho nada. Será? Você tem sido zeloso com o teu tempo? É um presente de Deus. Pensa num negócio caro, é o tempo. Pensa numa coisa que não volta mais. Passou, já era, não volta. Não volta mais. Quem tem 15 anos aqui? Quem está no recorte dos 15? De quê? De Itaquera, de correio, não é nem de casamento, que você já tem mais tempo disso, né? De pecado também não, que tem mais. Quem tem 15 anos aí, dos meninos e das meninas? Davi, Miguel, Aninha. Sabe quando vocês vão ter 15 anos na vida de novo? Nunca mais. Nunca mais. É sério. Tudo passa muito rápido. E nós precisamos ser zelosos. Temos administrado bem o nosso tempo? Nossa, eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu fiz isso, aquilo outro. Parece que 24 horas do dia não dá. Já se sentiu assim? Já se sentiu assim? Parece que as 24 horas do dia não dá? Sabe o que isso significa? Que nós somos incompetentes. Que a gente é enrolado. Que a gente é mau administrador do tempo. Porque aquele que fez o tempo, quando ele concluiu, ele fez a separação entre dia e noite, ou seja, ele estabeleceu o tempo, ele diz assim, viu Deus, que aquilo era muito bom. Como é que eu digo que o tempo não é bom? Eu não consigo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para cultuar, eu não tenho tempo para mandar uma mensagem para alguém, eu não tenho tempo para visitar, eu não tenho tempo para desenvolver a minha fé. Querido, em primeiro lugar, isso é mentira, tua, não é nem do diabo, essa mentira é sua, não põe nem o capeta nesse negócio. Em segundo lugar, isso é incompetência. Nós temos tempo de vida, nós temos saúde, e aí tem que pegar no pé de todo mundo, porque nós temos cuidado mal, administrado mal o nosso corpo, a nossa mente, dormir mal, se alimentar mal, tudo isso é pecado, querido, porque o nosso corpo é templo. Quando a gente fala a respeito dessas coisas, não tem nada a ver com estética, com beleza, até porque no caso dos meninos não tem jeito, não vai fazer diferença nunca. Nós estamos falando de cuidar, de administrar o que Deus nos deu. A gente acha que é só dinheiro, não é. Nós precisamos, queridos, sermos diligentes. A gente precisa ser organizado. Gente do céu, quanto crente desorganizado. Esdras ficou conhecido porque era correto, porque era fiel, porque era competente, porque era organizado. Não por sua religião. Não foi por ser judeu, adorador de Deus, que Esdras recebeu essa incumbência, mas porque foi reconhecido diligência nele. Às vezes você tem orado a Deus por determinadas coisas, lá na tua escola, lá no teu trabalho. Querido, não tem a ver com fé, tem a ver com responsabilidade. Tem algumas coisas que não precisa de dom espiritual nenhum. Me ajuda aí, o que não precisa de dom espiritual nenhum? Chegar no horário, por exemplo, precisa de dom? Precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus. Eu já arrumei, essa merece, eu vou contar essa história, essa merece. A gente tem alguns irmãos aqui na igreja que são famosos por descumprir horário. Que sempre chega atrasado quando a gente vai sair para viagem missionária, acampamento, acampa dentro, nunca chega no horário. E
tem uma turma que é mais misericordiosa, e eu já não sou mais misericordioso com o horário, em relação a isso. E aí nós vemos, foi na primeira ou na segunda viagem, se eu não me engano, para o Paraguai, viagem de 22 horas, tipo essa que a gente vai agora para o Vale do Jequitinhonha. A gente tinha uma programação muito extensa, intensa. A gente tinha que sair no horário tal, com uma expectativa de chegar até tal hora na primeira cidade do Paraguai, a gente ia realizar um culto lá, a gente ia ser alimentado pelos irmãos lá, e depois ainda ia continuar mais X horas para chegar no lugar onde a gente ia fazer a atividade. Então não dava para ficar embaçando no horário. E a gente avisou, não tem tolerância. A gente vai chegar no horário tal, nós vamos orar e vamos embora. Nem tinha hoje, na época nem tinha o Zap como tem hoje, já tinha o celular. E a gente falou, não liga para mim. Falei, não me liga. Se você estiver atrasado, já vai embora para sua casa. Nós não vamos esperar. Teve uma pessoa que a gente pegou no meio do caminho. Ele viu que não ia chegar, ele falou, vocês podem me pegar? Eu falei, no caminho eu pego. Aí ficou lá, a gente pegou. Aí tinha um seminarista, que era meu aluno, e ele queria ir com a gente nessa viagem. Aí se organizou, tal, tal e tal. No horário ele estava aqui? Não. Aí ele me ligou. Falei, cara, nem vem, a gente vai sair. Não, pastor, espera. Eu falei, não vou esperar. E aí nós fomos embora, e o cara chegou na igreja. Não tinha ônibus, não tinha ninguém, não tinha seu Romeu, não tinha nada, tudo escuro a igreja. Ele disse que ele sentou no degrau ali, naquele antigo degrau que a gente ainda tem um resto dele ali na frente, e ele ficou com um ódio gigantesco de mim. Ele disse que ele me xingou de tudo que ele lembrava, né? E depois que passou o ódio, começou a dar uma angústia nele. Aí ele começou a chorar. E bateu uma crise nele. Ele falou, meu Deus do céu, e se fosse a volta de Jesus? Ele se sentiu exatamente assim. A igreja foi, ele ficou na porta da igreja, tudo escuro, e com raiva dos que foram. Pode ser um sentimento de você, irmão. Espero que não. Mas a gente não tem compromisso com as coisas de Deus. Eu tenho para mim que Deus não avisou o dia e a hora que Ele vai voltar, porque senão vários irmãos chegariam atrasados. A gente precisa ser bom administrador. O irmão compra alguma coisa do outro irmão e não paga. Isso é sem vergonhice. Isso é cafajestagem. Isso é pecado, seu infeliz. Você vai para o inferno. Os mal pagadores também não vão para o reino do céu, não. E pior, você fica devendo para o irmão e você fica com cara feia para o irmão. Aí você entra na igreja e fica olhando para o outro assim, como se a pessoa tivesse culpa. Você é enrolado. Está sempre enrolado. Tem irmãos na igreja que parece ter um imã para atrair rolo. É enrolado nos negócios, é enrolado quando compra carro, quando faz negócio, quando compra carro, tudo é enrolado. Sabe o que é isso, meu irmão? Você não é diligente, você não é bom administrador. Coisa feia no mundo as pessoas falarem isso dos crentes. Querido, nós precisamos administrar melhor aquilo que Deus tem nos dado. Artaxerxes confiou ouro, prata, bronze, madeira, tributo, imposto, confiou tudo nas mãos de Esdras, porque Esdras era um bom administrador. E a palavra de Deus vai dizer assim, foste fiel? Foste fiel? Diga, irmão, foste fiel? Sobre muito te colocarei. Se a gente não tem sido fiel com as pequenas coisas do Senhor, da onde eu e você tiramos que Deus vai nos dar o céu, que Deus vai nos dar a eternidade? A gente não consegue cuidar do básico que Deus nos dá. Como é que você acha que Deus vai nos dar a eternidade? Querido, está na hora de desenrolar. Está na hora. A gente precisa demonstrar eficiência, competência. Não é a quantidade menor do que você ganha, porque tem muita gente enrolada nessa igreja que ganha bem. E quanto mais ganha, mais enrolado fica. A gente precisa mudar isso urgentemente. Esdras foi reconhecido como adorador. Esdras foi reconhecido como uma pessoa boa, fiel, administradora. Passa mais um aí. Versículo 25 vai dizer assim: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis. Olha que coisa tremenda. Esse tipo de elogio é feito a poucas pessoas no texto bíblico, viu?
Quem recebe esse elogio? José do Egito, Daniel. Nabucodonosor vai dizer, olha, sobre aquele Daniel, de alguma forma, sobre a vida dele, tem o espírito de sabedoria dos deuses. A sabedoria é diferente. Não é só inteligência humana. Inteligência humana todo mundo tem. Você desenvolve mais ou menos. Inteligente todo mundo é. Eu não creio que existam pessoas burras. Eu entendo que existem pessoas preguiçosas. É diferente. Pessoas preguiçosas, incompetentes, pessoas que não valorizam as oportunidades. Burrice não. Agora, no caso de sabedoria, é presente de Deus. Aquele que não tem sabedoria, peça, porque Deus dá e não joga na cara. Olha o que é ser sábio diante da sociedade. O temor do Senhor é o princípio, é o começo. Você quer ser sábio? Por onde que eu começo? Vou começar lendo. Não, você vai começar se rendendo aos pés do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo, conhecer a Deus, é entendimento. O mesmo autor do livro de Provérbios vai dizer que sábio é aquele que ganha almas para Jesus. O quanto nós temos sido sábios. Esdras foi reconhecido por ser adorador, por ser bom administrador, e Esdras foi reconhecido como um homem sábio. Mas que tipo de sabedoria? O texto diz, versículo 25. Segundo a sabedoria do teu Deus que possuis. É uma sabedoria que vem? É uma sabedoria que vem do alto, dos céus, que vem da eternidade. Quanta gente safa, quanta gente esperta para as coisas deste mundo. Tem gente que se orgulha, né, de não ser enrolado pelo outro nos negócios. A pessoa sempre leva vantagem. Tem uma propaganda antiga, da época, deixa eu ver de quem aqui, do Michel, do Douglas, do Evandro, do Celso, do Carlos, os irmãos vão lembrar, né? Uma propaganda antiga que vai dizer, o camarada dizia que queria levar vantagem em tudo. Tem muita gente assim. O irmão está passando por uma necessidade, está passando por um aperto. O carro do irmão vale 40 mil reais. E você, para ajudar, compra ele por 25. Não tem gente que faz isso? Para ajudar. Esperto. Levar vantagem. Vê a situação, né, e quer tirar proveito dela. Querido, a gente precisa buscar sabedoria dos céus. O que diz o texto de Romanos 16, 19? Põe para a gente, vamos ler junto esse texto. Romanos 16, 19. Gente inteligente para tudo que é negócio do mundo. Gente sábio, esperto para tudo que é negócio do mundo. Gente que desenrola qualquer situação da tecnologia, da eletrônica, da informática. Gente que entende de encanamento, de hidráulica, de fiação, sabe de tudo a respeito das coisas do mundo. Entende nada das coisas da eternidade. Podemos ler? O que diz aí? Pois... Vamos de novo, tá? Vamos de novo, está muito ruim. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. Uma outra versão, que inclusive virou música, sede excelentes para o bem e inocentes para o mal. Quanto que você tem sido sábio ao que se refere à eternidade? O quanto você tem sido sábio ao que se refere às coisas de Deus? Nós vamos iniciar um projeto de escola bíblica dominical para esse ano de 2024, onde a gente vai resgatar os fundamentos da nossa fé. Vão ser 4 turmas e a igreja inteira vai ser convidada a participar das 4, em rodízio, né? Cada bimestre participa de uma turma, resgatando os fundamentos bíblicos a respeito da pessoa de Deus, da pessoa do Filho, de Cristo, do Espírito Santo, papel e responsabilidade da igreja. A gente conversa com alguns irmãos, olha, mas dói o coração. E não tem a ver com, pastor, mas você estudou teologia. Não tem a ver com teologia não, irmão.
tem a ver com arroz e feijão, com beabá das Escrituras, com leitinho. É gente que não sabe nada com coisa nenhuma da palavra de Deus. Sabe tudo daquilo que vai ficar. Não sabe nada daquilo que é eterno. Tem gente que coloca João Batista entre os 12 discípulos de Jesus. Tem gente que coloca Moisés carregando o Titanic, a arca que é de Noé. Tem gente que coloca Noé levando o povo no deserto. Olha, só Jesus na causa. Você pede para a pessoa explicar alguma coisa básica da fé dela. O que é salvação? A pessoa não tem a menor ideia do que ela está sendo salva. Eu estou falando sério. O que é ser convertido? Você é salvo em Jesus, mas o que é ser salvo? A pessoa não sabe explicar minimamente. E a gente está falando de gente com 5, 10, 15, 20 anos na igreja. A pessoa não consegue defender minimamente a fé dele. É por isso que toma pau quando chega na universidade, que toma pau quando chega nos cursinhos, porque pega um monte de gente que lê a respeito dos seus pecados e você não lê a respeito da sua fé. Sede excelentes para o bem e inocentes para o mal. Para terminar, além de ser reconhecido como sábio, pelos versículos finais aqui, 27 e 28 do capítulo 7, a gente pode reconhecer Esdras também pela sua gratidão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei. Esdras demonstra gratidão a Deus. Esse sempre foi um problema de Israel e também se tornou um problema de muitos crentes. Essa coisa de achar que sou eu. E Deus vai dizer assim, olha, cuidado, quando vocês entrarem na terra que eu estou dando, para vocês não dizerem na terra, foi o meu braço forte, foi a minha competência que me deu isso. Sejamos gratos a Deus. Sejamos sinceramente gratos a Deus. Esdras era um estudioso da palavra de Deus, sim ou não? Esdras era um cara competente naquilo que ele fazia, sim ou não? Mas Esdras não diz que foi por causa dele. Ele diz que foi a boa mão do Senhor que moveu o coração do rei. Queridos, Tiago vai dizer assim, que loucura é essa de vocês dizerem, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer negócio, vou prosperar. Que loucura é essa? Você tem domínio sobre o amanhã? Seria muito mais sensato você dizer assim, se Deus permitir, se a boa mão do Senhor estiver comigo, se Deus abrir os caminhos, se Deus abrir as portas, eu vou fazer isso e serei bem sucedido. Nós precisamos reconhecer a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos considerar o que Deus tem feito por nós, para que nós possamos ser reconhecidos também. Porque a palavra de Deus vai dizer, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Você consegue enxergar esses 4 itens aqui no texto? A gente leu rapidinho, né? Ele é reconhecido como um adorador, porque ele é chamado pelo rei de sacerdote do Deus vivo. Ele é reconhecido como bom administrador. O rei diz que ele possui sabedoria de Deus. Como é que uma pessoa consegue validar que a sabedoria do outro vem do céu? Interessante, né? Como é que ele conseguiu validar? E por fim, você consegue reconhecer um coração grato na pessoa de Esdras? O que vocês acharam dessa proposta de divisão aqui do texto?